Pai, meu irmãozinho não acorda há 3 dias. O que o milionário encontra é incrível. Os ecos da mansão eram sufocantes. Alexandre, um milionário de sucesso, costumava viver rodeado de luxo e glamour. Mas nas últimas 72 horas, o que havia se transformado em um pesadelo inexplicável. A TV estava ligada, mas o som era apenas um ruído de fundo. Ele sentava-se em uma poltrona caríssima do salão, o olhar fixo na janela, com vista para a cidade que nunca dormia. A ansiedade pulsava. Seu filho mais velho, Miguel, entrara no cômodo com uma expressão desesperada, os olhos arregalados. Pai, meu irmãozinho não acorda há 3 dias. As palavras saíram como um sussurro angustiante, perfurando o coração de Alexandre como se fosse um punhal. Um nó se formou na garganta do pai. O pequeno, Samuel, apenas 5 anos, sempre era luz na vida de todos. Seu risinho contagiante e a forma inocente como olhava o mundo. Mas agora, a situação se tornava sombria. Alexandre saltou da poltrona, o estômago revirando, o pânico lhe empurrando para a urgência da sala de emergência. Vamos, precisamos agir, ele gritou, tentando transformar seu medo em força. Os minutos se arrastavam, cada segundo como uma eternidade. No hospital, o cheirinho de desinfetante se misturava com a tensão que pairava no ar. O médico, com um semblante sério, explicou que Samuel estava em coma. Mas Alexandre percebeu algo estranho na forma como o homem falava, como se houvesse algo mais escondido nessa parede de formalidade. O olhar do médico desviava, e havia um sussurro de algo não dito. É uma condição rara, difícil de tratar, ele disse quase em um murmúrio. Alexandre não conseguia processar tudo isso. A imagem do pequeno Samuel em uma cama de hospital, inconsciente e frágil, atormentava sua mente. Enquanto o desespero tomava conta, um fragmento de sua memória antiga surgiu. Uma dívida, algo do passado obscuro de sua família, um nome que ele preferia esquecer. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Os detalhes de sua vida, aparentemente bem-sucedida, começaram a se desfazer como cartas de baralho sob um vento forte. Depois de uma noite em claro, Alexandre decidiu confrontar sua ex-esposa. O olhar dela, normalmente sereno, agora estava carregado de um mistério que ele nunca havia notado. Samuel não é apenas um menino qualquer. Há algo que você precisa saber. O coração de Alexandre disparou. Um segredo obscuro, guardado às 7 chaves, estava prestes a ser revelado. Ele tem uma condição genética, eu não podia te contar. Nos separou, e eu não queria que você... Mas as palavras atrofiaram na garganta dele. Alexandre sentiu que a base da sua vida estava ruindo. Com cada segundo que passava, a gravidade da situação crescia. Ele precisava decidir, lutar pela verdade e expor o que poderia não apenas arruinar a vida do filho, mas também a dele e de Miguel. Ou se arriscar completamente para proteger a família da verdade devastadora. Enquanto o telefone vibrava em seu bolso, um aviso ensurdecedor soou em sua mente. Era uma mensagem anônima, ameaçadora e cheia de intenção. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mensagem anônima vibrava no bolso de Alexandre como um alerta perigoso e insensível. Ele puxou o celular com as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. O texto dizia: a verdade sobre Samuel não é o que você pensa. Olhe para trás antes de agir. O que isso poderia significar? Seu cérebro girava com perguntas. O que ele não sabia? O que ocultava? Miguel! Alexandre gritou, sua voz ecoando pelo corredor. O garoto entrou rapidamente, a expressão entre surpresa e medo. Pai, o que foi? As palavras saíram num sopro entrecortado. O relógio na parede parecia paralisado, cada segundo pesando como uma eternidade. Precisamos falar sobre Samuel. Ele hesitou, o peso da responsabilidade crescente. A mãe dele. Miguel olhou fixamente, a confusão estampada no rosto. O que você sabe, pai? O tom de voz do garoto subitamente estabeleceu um espaço entre eles, um abismo de desconfiança. Ela me contou algo, e achei que devíamos estudar isso mais a fundo. Quando Alexandre se virou para o filho, uma sombra passou pelo olhar de Miguel, como se ele revelasse um segredo também muito pesado. Ele não conseguia entender bem, mas algo estava mudando.
O filho estava pálido, um frio estranho se espalhando pela sala. Paizinho, tem coisa que você não sabe. O susto nas palavras dele fez o corpo de Alexandre estremecer. O que está acontecendo? Miguel, fale! A urgência na voz do pai aumentou a tensão. Talvez seja melhor você sentar. Samuel estava lutando pela vida, e eles estavam discutindo o quê? Miguel respirou fundo, um tremor nas mãos. Há mais, tem uma razão pela qual Samuel não acorda. Ele não é só seu filho. As palavras pesadas caíram como pedras sobre Alexandre. O que você quer dizer? A respiração do pai se acelerou, o pânico iniciando uma dança caótica em seu estômago. Samuel, ele não é seu filho biológico. Ele é meu irmão. Mas há outra verdade. A vida que você conhece. A nossa história não é a verdade completa. Miguel disparou com um tom que misturava raiva e dor. Você precisa saber que Samuel, ele, é o filho da sua amante. Nesse momento, o chão sob os pés de Alexandre começou a ruir. Ele se lembrava daquela mulher, a tentação que o havia seduzido no passado. Uma memória distante que ele havia enterrado há muito tempo. O que você está dizendo? Isso é impossível! O grito ecoou, desesperado, mas na voz de Miguel havia uma certeza. Eu ouvi as conversas da mãe, e eu sou seu verdadeiro filho. Samuel foi um acerto, uma confusão, um erro. As palavras de Miguel foram como lâminas afiadas, cortando a ilusão que Alexandre construiu ao longo dos anos. Ele se sentiu frágil, o mundo girando à sua volta. Ah, verdade que ele nunca soube o peso do que foi escondido. Então tudo isso foi uma farsa? O seu amor por ele e por mim? Miguel cravou os olhos no pai, a necessidade de proteção transparecendo. Você não está só nisso, pai. Somos uma família. Mas você tem que decidir, agora tudo muda. O filho estava quebrando a dinâmica entre eles, revelando segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. E enquanto o caos começava a se formar, o telefone de Alexandre vibrou novamente. Outra mensagem. Cuidado, eles estão sabendo. A qualquer momento tudo pode ser revelado. Um frio intenso percorreu sua espinha. A verdade, aquela que ele pensava inacessível, agora estava prestes a explodir em sua vida com uma intensidade devastadora. O que mais ele não sabia? A urgência de proteger a família. Tornou-se absoluta, mas a cada passo que tomava, o terreno se tornava mais instável. Ele estava prestes a entrar em um caminho de revelações que poderia mudar tudo, e ele não sabia se aguentaria a verdade. O que aconteceria se a história dele e de Miguel não fosse nada do que eles acreditavam? A verdade pesada sempre teve um jeito de sair à tona. Alexandre mal teve tempo de processar as palavras de Miguel. As conexões em sua mente estavam se aglomerando, formando um labirinto de memórias e emoções. Enquanto ele olhava para o filho, o pânico pulsava em sua garganta. Isso não pode ser verdade. Antes que pudesse reprimir seus pensamentos, um barulho veio do corredor. O som agudo de sirenes cortou o ar, desesperador e incômodo. O que está acontecendo? Alexandre sussurrou, os olhos fixos na porta, que parecia se abrir para um mundo de incertezas. Miguel parecia tão nervoso quanto o pai. Eu não sei, podemos estar em perigo. O jovem estava pálido, perto do desespero. Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo, e um grupo de médicos e enfermeiros entrou correndo. Uma mulher de jaleco branco, de cabelos bagunçados e semblante alarmado, apontou para Alexandre. Você é o pai de Samuel? Ele está tendo uma emergência. A urgência em sua voz fez o coração de Alexandre disparar. O que aconteceu? A mulher não perdeu tempo. Ele teve uma crise respiratória. Precisamos transferi-lo para a UTI imediatamente. As palavras foram como um soco no estômago de Alexandre. Mas, e se eu puder fazer algo? Eu posso. Sua voz falhou. Miguel segurou seu pai pelo braço, um gesto que misturava medo e determinação. Os médicos, sem tempo a perder, empurraram a maca em direção à porta. Alexandre tentou seguir, mas a enfermeira bloqueou seu caminho. Não, você não pode ficar aqui. Espere notícias. As portas se fecharam e a sala pareceu encolher ao redor dele. Ele ficou paralisado, sentindo um vazio imenso que o sufocava. Miguel, o garoto olhou para o pai, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar Samuel sozinho. Ele precisa de nós. Mas como poderiam ajudar se nem mesmo conheciam a realidade? E enquanto o pânico os envolvia, uma nova mensagem chegou ao telefone de Alexandre. O brilho da tela cortou a escuridão crescente que o cercava. Ele puxou o celular com dedos trêmulos. Era um vídeo, mas tudo estava distorcido. Quando clicou, as imagens começaram a se formar. Silhuetas familiares foram reveladas e, em plena tela, uma conversa entre pessoas que o pai nunca imaginaria ouvir. Samuel é a chave. Com ele temos tudo.
Se o perdermos, o plano estará comprometido. A voz era sombria, uma que fez o estômago de Alexandre revirar. Ele não conseguia entender. O que isso significa? Murmurou, a carga emocional apertando seu coração. Miguel, quem são essas pessoas? O olhar de Miguel ficou mais sério. Pai, você tem que acreditar em mim. Eles sabem de nós, sabem do que fizemos. Estamos em perigo. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de uma tensão palpável. Mas antes que pudessem discutir mais, Alexandre sentiu um frio intenso no fundo da barriga. A porta da sala se abriu abruptamente. Novamente, e um novo médico, com expressão grave, entrou. Precisamos conversar. É sobre Samuel. E sobre o que ele realmente é. A voz do homem parecia marcada pela severidade, e o ambiente ao redor deles parou. Aquelas palavras ecoaram na mente de Alexandre, e um novo terror se instalou. O que você quer dizer com o que ele realmente é? Um novo mistério se formava diante deles, uma camada de complexidade que tornava tudo ainda mais inextricável. Era como se cada verdade revelada trouxesse consigo novas perguntas, novas trevas que se escondiam. Vocês precisam saber antes que seja tarde demais. E naquele instante a realidade que Alexandre conhecia ameaçava desmoronar. O silêncio tomou conta da sala. A vida que ele havia construído estava prestes a ruir. E a única resposta que ele tinha era um grito silencioso, no fundo do peito. Que segredos ainda estão escondidos? O médico respirou fundo, hesitando um momento antes de falar. Vocês precisam entender que Samuel não é apenas seu filho adotivo. Ele é geneticamente alterado. A sala parecia girar, e as palavras ecoaram na mente de Alexandre, como se fossem um trovão. Ele olhou para Miguel, que tinha os olhos arregalados, absorvendo a informação. O que você quer dizer com geneticamente alterado? Alexandre disse, a voz tremendo. O médico avançou com um olhar sério. Ele foi parte de um experimento, nascido de uma combinação de DNA de várias fontes. Não é um caso comum. A condição dele não é apenas uma doença rara. Ele pode ser a chave para uma pesquisa médica avançada. Alexandre sentiu a cabeça rodar. A ideia de Samuel. Seu inocente filho ser um produto de um experimento científico era demais para suportar. Isso não pode estar acontecendo. Como isso é possível? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. A verdade parecia mais estranha que a ficção. Miguel estava em choque, balançando a cabeça como se não pudesse aceitar. Tem que haver um erro. O que mais você não nos contou? Samuel foi escolhido devido a uma condição genética única que ele possui. Isso significa que há pessoas que estão atrás dele. Organizações que não medem esforços para conseguir o que querem. Ele não é apenas uma criança. É uma peça valiosa em um jogo muito maior. A tensão na sala crescia, e Alexandre sentiu um nó se formar na garganta. Ele se lembrou das mensagens anônimas, da ameaça que pairava como uma sombra. Então, estamos em perigo? Alguém quer levar meu filho? A indagação saiu quase como um grito. O médico hesitou. Precisamos agir rapidamente. Eles não estão longe. Precisamos proteger Samuel. E a verdade. Nesse instante, as luzes da sala piscavam, e um alvoroço começou do lado de fora. Alexandre e Miguel trocaram olhares apreensivos. O que está acontecendo? O barulho aumentou, vozes exaltadas, passos apressados. Um grupo de homens de terno apareceu, com olhares determinados. O coração de Alexandre disparou. Quem são eles? Gritou. E a resposta veio de um dos homens, que se apresentou como agente. Nós temos que levar Samuel. É uma questão de segurança nacional. Não, você não pode levá-lo. Alexandre gritou, já caminhando em direção ao grupo. Miguel, em pânico, agarrou o braço do pai. Pai, eles podem ser uma ameaça. O agente olhou diretamente nos olhos de Alexandre, e a intensidade do olhar foi como um soco no estômago. Se você não cooperar, tudo o que você ama pode estar em risco. Samuel é um alvo, e nós temos que protegê-lo a todo custo. As palavras pesadas pairaram no ar, e Alexandre sentiu a frieza do medo invadir seu corpo. Mas havia mais. Ele viu uma mulher de cabelos escuros, com uma expressão furtiva, se aproximando. Alexandre? Ela disse, quase sussurrando. A voz parecia familiar, e Alexandre se virou numa fração de segundo. Quem é você? Perguntou, o pânico crescendo. Sou eu, Sofia, a mulher revelou, e seu coração afundou ao reconhecer a amante do passado.
Você precisa entender. Eu também estou envolvida nisso. Samuel é meu filho. Eu sou a mãe dele. Nesse momento, a realidade se despedaçou. Tudo o que ele conhecia, toda a narrativa que construiu em sua mente, ruía. As emoções explodiram dentro de Alexandre. Não, isso não é verdade. Você disse que era apenas uma aventura, que não ia nos magoar. Eu não escolhi isso. Havia forças maiores em jogo. Ainda há. A mulher estava desesperada. Miguel olhou para o pai confuso, mas com uma determinação nova. Por que não me contou? Por que não nos contou? Enquanto a confusão reinava, o grupo de agentes avançou. Temos que ir. O agente gritou. A situação se tornava insustentável. Alexandre olhou para o filho, então para Sofia. O pânico crescia e uma nova realidade pulsava ao redor deles. Qual é a verdade, Sofia? O que você fez? Mas no fundo, ele sabia. Havia muito mais por vir. A verdade que estavam prestes a descobrir poderia destruí-los ou salvá-los. O que mais poderia ser revelado? E naquele instante, o caos ao seu redor, a única certeza que Alexandre tinha era que estava prestes a descobrir se seria capaz de lidar com a verdadeira natureza de sua família. O médico respirou fundo, hesitando um momento antes de falar. Vocês precisam entender que Samuel não é apenas seu filho adotivo. Ele é geneticamente alterado. A sala parecia girar, e as palavras ecoaram na mente de Alexandre como se fossem um trovão. Ele olhou para Miguel, que tinha os olhos arregalados, absorvendo a informação. O que você quer dizer com geneticamente alterado? Alexandre disse, a voz tremendo. O médico avançou, com um olhar sério. Ele foi parte de um experimento, nascido de uma combinação de DNA de várias fontes. Não é um caso comum. A condição dele não é apenas uma doença rara. Ele pode ser a chave para uma pesquisa médica avançada. Alexandre sentiu a cabeça rodar. A ideia de Samuel, seu inocente filho, ser um produto de um experimento científico era demais para suportar. Isso não pode estar acontecendo. Como isso é possível? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. A verdade parecia mais estranha que a ficção. Miguel estava em choque, balançando a cabeça como se não pudesse aceitar. Tem que haver um erro. O que mais você nem nos contou? Samuel foi escolhido devido a uma condição genética única que ele possui. Isso significa que há pessoas que estão atrás dele. Organizações que não medem esforços para conseguir o que querem. Ele não é apenas uma criança. É uma peça valiosa em um jogo muito maior. A tensão na sala crescia e Alexandre sentiu um nó se formar na garganta. Ele se lembrou das mensagens anônimas, da ameaça que pairava como uma sombra. Então, estamos em perigo? Alguém quer levar meu filho? A indagação saiu quase como um grito. O médico hesitou. Precisamos agir rapidamente. Eles não estão longe. Precisamos proteger Samuel. E a verdade. Nesse instante, as luzes da sala piscavam e um alvoroço começou do lado de fora. Alexandre e Miguel trocaram olhares apreensivos. O que está acontecendo? O barulho aumentou. Vozes exaltadas, passos apressados. Um grupo de homens de terno apareceu, com olhares determinados. O coração de Alexandre disparou. Quem são eles? Gritou. E a resposta veio de um dos homens, que se apresentou como agente. Precisamos levar Samuel. É uma questão de segurança nacional. Não, você não pode levá-lo. Alexandre gritou, já caminhando em direção ao grupo. Miguel, em pânico, agarrou o braço do pai. Pai, eles podem ser uma ameaça. O agente olhou diretamente nos olhos de Alexandre, e a intensidade do olhar foi como um soco no estômago. Se você não cooperar, tudo o que você ama pode estar em risco. Samuel é um alvo, e nós devemos protegê-lo a todo custo. As palavras pesadas pairaram no ar, e Alexandre sentiu a frieza do medo invadir seu corpo. Mas havia mais. Ele viu uma mulher de cabelos escuros, com uma expressão furtiva, se aproximando. Alexandre, ela disse, quase sussurrando. A voz parecia familiar, e Alexandre se virou numa fração de segundo. Quem é você? Perguntou, o pânico crescendo. Sou eu, Sofia, a mulher revelou, e seu coração afundou ao reconhecer a amante do passado. Você precisa entender. Eu também estou envolvida nisso. Samuel é meu filho. Eu sou a mãe dele. Nesse momento, a realidade se despedaçou. Tudo o que ele conhecia, toda a narrativa que construiu em sua mente, ruía.
As emoções explodiram dentro de Alexandre. Não, isso não é verdade. Você disse que era apenas uma aventura. Que não íamos magoar. Eu não escolhi isso. Havia forças maiores em jogo. Ainda há. A mulher estava desesperada. Miguel olhou para o pai, confuso, mas com uma determinação nova. Por que ele me contou? Por que não nos contou? Enquanto a confusão reinava, o grupo de agentes avançou. Precisamos ir. O agente gritou. A situação se tornava insustentável. Alexandre olhou para o filho, então para Sofia. O pânico crescia e uma nova realidade pulsava ao redor deles. Qual é a verdade, Sofia? O que você fez? Mas no fundo, ele sabia. Havia muito mais por vir. A verdade que estavam prestes a descobrir poderia destruí-los ou salvá-los. O que mais poderia ser revelado? Espere! Uma voz alta e imponente cortou o ar. Um homem saiu da multidão, seu olhar penetrante. Eu sou o Dr. Ribeiro. E tenho algo mais a revelar. Samuel não é apenas produto de um experimento. Ele é seu irmão, Alexandre. E você também faz parte disso. As palavras pousaram em Alexandre como uma bomba. O chão parecia desmoronar sob os pés dele. A confusão tomou conta do ambiente. Como assim, irmão? Oh, e você está dizendo? O projeto que deu origem a Samuel tem mais pessoas envolvidas. Você é um dos geneticistas responsáveis por isso. Ninguém soube. Mas você doou seu DNA para a criação dele. Você é pai e não sabia. Alexandre sentiu o mundo girar ao seu redor. Era uma realidade chocante, devastadora. Não, isso não pode ser verdade. Eu não tenho memória disso. A negação e a raiva subiam como uma tempestade dentro dele. Miguel, em choque, olhou para o pai. Isso não pode ser sério. O que mais você está escondendo, pai? A tensão crescia. Precisamos descobrir a verdade. Agora! O grito do agente ressoou. As vidas de vocês estão em jogo. Com a revelação chocante flutuando no ar, Alexandre sabia que a história ainda não havia terminado. Uma verdade devastadora estava se desdobrando, revelando que tudo o que ele acreditava ser real estava se quebrando. Ele olhou para o filho e para Sofia, sem saber o que fazer a seguir. O caos já não era apenas uma possibilidade. Havia se tornado a realidade. E enquanto uma nova mensagem chegava ao seu celular, a única pergunta que restava era: o que mais poderia ser revelado antes que tudo acabasse? O médico respirou fundo, hesitando um momento antes de falar. Vocês precisam entender que Samuel não é apenas seu filho adotivo. Ele é geneticamente alterado. A sala parecia girar, e as palavras ecoaram na mente de Alexandre como se fossem um trovão. Ele olhou para Miguel, que tinha os olhos arregalados, absorvendo a informação. O que você quer dizer com geneticamente alterado? Alexandre disse, a voz tremendo. O médico avançou, com um olhar sério. Ele foi parte do experimento, nascido de uma combinação de DNA de várias fontes. Não é um caso comum. A condição dele não é apenas uma doença rara. Ele pode ser a chave para uma pesquisa médica avançada. Alexandre sentiu a cabeça rodar. A ideia de Samuel, seu inocente filho, ser um produto de um experimento científico, era demais para suportar. Isso não pode estar acontecendo. Como isso é possível? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. A verdade parecia mais estranha que a ficção. Miguel estava em choque, balançando a cabeça como se não pudesse aceitar. Tem que haver um erro. O que mais você não nos contou? Samuel foi escolhido devido a uma condição genética única que ele possui. Isso significa que há pessoas que estão atrás dele. Organizações que não medem esforços para conseguir o que querem. Ele não é apenas uma criança. É uma peça valiosa em um jogo muito maior. A tensão na sala crescia, e Alexandre sentiu um nó se formar na garganta. Ele se lembrou das mensagens anônimas, da ameaça que pairava como uma sombra. Então, estamos em perigo? Alguém quer levar meu filho? A indagação saiu quase como um grito. O médico hesitou. Precisamos agir rapidamente. Eles não estão longe. Precisamos proteger Samuel e a verdade. Nesse instante, as luzes na sala piscavam, e um alvoroço começou do lado de fora. Alexandre e Miguel trocaram olhares apreensivos. O que está acontecendo? O barulho aumentou, vozes exaltadas, passos apressados. Um grupo de homens de terno apareceu, com olhares determinados. Oh! Coração de Alexandre disparou. Quem são eles? Gritou. E a resposta veio de um dos homens que se apresentou como agente. Precisamos levar Samuel. É uma questão de segurança nacional. Não, você não pode levá-lo. Alexandre gritou, já caminhando em direção ao grupo.
Miguel, em pânico, agarrou o braço do pai. Pai, eles podem ser uma ameaça. O agente olhou diretamente nos olhos de Alexandre e a intensidade do olhar foi como um soco no estômago. Se você não cooperar, tudo que você ama pode estar em risco. Samuel é um alvo e nós devemos protegê-lo a todo custo. As palavras pesadas pairaram no ar e Alexandre sentiu a frieza do medo invadir seu corpo. Mas havia mais. Ele viu uma mulher de cabelos escuros, com uma expressão furtiva, se aproximando. Alexandre, ela. Disse, quase sussurrando. A voz parecia familiar e Alexandre se virou numa fração de segundo. "Quem é você?" perguntou, o pânico crescendo. "Sou eu, Sofia." A mulher revelou e seu coração afundou ao reconhecer a amante do passado. "Você precisa entender. Eu também estou envolvida nisso. Samuel é meu filho. Eu sou a mãe dele." Nesse momento, a realidade se despedaçou. Tudo o que ele conhecia, toda a narrativa que construiu em sua mente, ruía. As emoções explodiram dentro de Alexandre. "Não, isso não é verdade. Você disse que era apenas uma aventura que não ia nos magoar. Eu não escolhi isso. Havia forças maiores em jogo. Ainda há." A mulher estava desesperada. Miguel olhou para o pai, confuso, mas com uma determinação nova. "Por que não me contou? Por que não nos contou?" Enquanto a confusão reinava, o grupo de agentes avançou. "Precisamos ir", o agente gritou. A situação se tornava insustentável. Alexandre olhou para o filho, então para Sofia. O pânico crescia e uma nova realidade pulsava ao redor deles. "Qual é a verdade, Sofia? O que você fez?" Mas no fundo ele sabia. Havia muito mais por vir. A verdade que estavam prestes a descobrir poderia destruí-los ou salvá-los. O que mais poderia ser revelado? "Espere!" Uma voz alta e imponente cortou o ar. O homem saiu da multidão, seu olhar penetrante. "Eu sou o Dr. Ribeiro, e tenho algo mais a revelar. Samuel não é apenas produto de um experimento. Ele é seu irmão, Alexandre. E você também faz parte disso." As palavras pousaram em Alexandre como uma bomba. O chão parecia desmoronar sob os pés dele. A confusão tomou conta do ambiente. "Como assim, irmão? O que você está dizendo?" "O projeto que deu origem a Samuel tem mais pessoas envolvidas. Você é um dos geneticistas responsáveis por isso. Ninguém soube, mas você doou seu DNA para a criação dele. Você é pai e não sabia." Alexandre sentiu o mundo girar ao seu redor. Era uma realidade chocante, devastadora. "Não, isso não pode ser verdade. Eu não tenho memória disso." A negação e a raiva subiam como uma tempestade dentro dele. Miguel, em choque, olhou para o pai. "Isso não pode ser sério. O que mais você está escondendo, pai?" A tensão crescia. "Precisamos descobrir a verdade, agora." O grito do agente ressoou. "As vidas de vocês estão em jogo." Com a revelação chocante flutuando no ar, Alexandre sabia que a história ainda não havia terminado. Uma verdade devastadora estava se desdobrando, revelando que tudo o que ele acreditava ser real estava se quebrando. Ele olhou para o filho e para Sofia, sem saber o que fazer a seguir. O caos já não era apenas uma possibilidade, havia se tornado a realidade. E então, uma explosão ensurdecedora varreu a sala. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados invadiu o espaço. O pânico se espalhou instantaneamente. Alexandre gritou por Miguel, mas a confusão era total. Todos se lançaram ao chão enquanto os agentes tentavam impedir o que claramente era uma invasão. "Fujam! Agora!" o agente gritou, sacando uma arma e mirando na direção dos intrusos. Mas antes que Alexandre pudesse reagir, Sofia puxou Samuel da cama. Suas mãos tremendo. "Ele não pode ficar aqui. É muito perigoso." Alexandre viu os rostos dos invasores. Era uma mistura de expressões frias e ameaçadoras. Porém, o que mais o chocou foi a figura que se destacava entre eles. Era uma mulher com uma cicatriz no rosto e um olhar gélido. Ele reconheceu a mulher que aparecera em suas lembranças há anos, com um eco distante de algo proibido. "Você..." Suas palavras falharam ao sair. Era a mulher do seu passado. Uma sombra que nunca deixou sua mente. Uma figura que sempre fora parte de um segredo que Alexandre preferia esquecer. E naquele momento, a chaga do passado gritou para ser lembrada. "Samuel é o que você não soube que estava buscando", a mulher declarou com um sorriso perverso. "E agora, ele é nosso." Alexandre sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A verdade que ele tinha acabado de descobrir sobre Samuel, sobre ser pai, se misturava com o sobrenome que ele temia. E em meio ao estrondo e ao caos, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era ele?
A única certeza que restava era de que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desmoronar mais uma vez. A mulher com a cicatriz no rosto sorriu, e seu olhar era um misto de triunfo e desprezo. Alexandre sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Que Samuel é meu irmão? Como isso é possível? Eu não lembro de nada. Os agentes estavam em posição, mas o caos tomou conta. Eles pareciam mais preocupados com a segurança de Samuel do que com qualquer outra coisa. Miguel agarrou o braço do pai, os olhos arregalados de medo. Pai, não escute. Não sabemos quem ela é de verdade. Eu sou quem você deveria temer. A mulher ripostou, se aproximando com passos firmes. Vocês não têm ideia do que está em jogo aqui. O médico tentou intervir, sua expressão preocupada. Precisamos sair. Agora. Não é seguro aqui. Mas as palavras dele se perderam em meio à confusão crescente. As luzes da sala relampejavam. Os sons dos passos interferindo na tensão. Alexandre olhou desesperado para Samuel, que estava em uma maca, ainda inconsciente. O tempo parecia estar esgotando. Samuel é o meu filho, e eu não deixarei que o levem. Uma explosão ensurdecedora reverberou no corredor, e a porta dos fundos se estourou. Mais homens armados invadiram a sala. E o pânico aumentou. Fiquem onde estão! Gritaram, empunhando armas. O caos tomou conta, completamente. Alexandre, seja racional! Miguel gritou, puxando o pai em direção à saída. Mas Alexandre estava paralisado. A mulher com a cicatriz se aproximou de Samuel e, com um gesto rápido, desparafusou vários fios que ligavam o garoto ao monitor. Ela estava agindo rápido. Sua determinação era palpável. Samuel precisa de nós. Alexandre se lançou para a frente. Mas um dos homens armados o deteve, a mão firme no peito. Não se aproxime dele. O agente sibilou, seus olhos perturbados, fixos em Alexandre, que lutava contra o aperto no peito. A mulher olhou para Alexandre, um brilho intenso nos olhos. Você não entende. Samuel não é só um filho. Ele é a chave para um poder imensurável. E você também. Faz parte disso. Como assim? A voz de Alexandre tremia de raiva e confusão. Seu estômago revirava. Que poder você está falando? Que diabos você quer de mim? A cicatriz na face da mulher parecia brilhar. Você foi escolhido, Alexandre. Acreditava que estava vivendo uma vida normal. Mas você é mais do que um simples homem de negócios. Você tem algo que eles querem, algo que eles nunca devem descobrir. E nesse instante, enquanto as vozes se elevavam ao ponto de desespero, o coração de Alexandre afundou. Uma revelação, algo sombrio e profundo surgia na sua mente. O que você quer dizer com que eles querem algo de mim? A realidade começou a desmoronar. Lembranças de conversa secreta da infância, olhares furtivos entre sua mãe e seu pai, tudo começava a tomar forma. Miguel, saia daqui. Você não pode ficar. Alexandre gritou, o medo apoderando-se de seu coração. Mas o som do caos não parava. O médico estava sendo arrastado para fora da sala, e os gritos ensurdecedores se misturavam num grande estrondo. De repente, a mulher apontou para a tela de um celular, mostrando uma imagem. Alexandre se incluiu ali, com as mãos desligadas da maca. Uma cena de alguns anos atrás. Veja isso. Você se lembra? Você não poderia esquecer, mesmo se quisesse. Os olhos de Alexandre se arregalaram ao reconhecer aquela jovem menina, de cabelos loiros e um sorriso inocente. Era Clara, sua irmã mais velha que desapareceu quando ele tinha apenas 11 anos. A verdade colidiu com ele como um furacão. Como você tem isso? O que aconteceu com ela? A mulher sorriu, e a frieza em seu olhar o fez sentir um arrepio. Ela está muito bem, obrigada. E enquanto você ignora seu verdadeiro legado, nós estaremos sempre um passo à frente. Você tem mais de uma razão para ser caçado. A vida não é só sobre você, Alexandre. Ele estava à beira de um colapso. Você está mentindo, gritou, a voz embargada. Mas os detalhes estavam começando a se unir, e a dor começava a transparecer. Agora tudo mudava de enfoque, e ele percebia que Samuel não era a única vítima. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? Precisamos fugir, Alexandre. Miguel puxou-o novamente. Eles estão chegando. E antes que Alexandre pudesse processar a verdade, outro grupo de homens disparou ao redor deles. O caos se intensificou, mas havia uma única certeza, que ecoava na mente de Alexandre. Os segredos estavam prestes a desmoronar, e a única saída poderia ser a verdade que ele tinha evitado enfrentar por tanto tempo. O que mais estava por trás de tudo isso? Ele olhou para Miguel e para a mulher, sabendo que tudo estava prestes a mudar, mas sem saber se conseguiriam sobreviver e descobrir a real extensão de suas vidas.
A luta pelo que era verdadeiro e pela proteção de Samuel começou naquele instante. Mas a única pergunta que restava era: todos eles, mesmo a mulher que tinha surgido do seu passado, estavam prontos para o que viria? As luzes da sala piscavam e a tensão era palpável. Alexandre olhava de um lado para o outro, com a respiração acelerada. A mulher com a cicatriz havia jogado uma bomba sobre ele. Samuel não é só seu filho, ele é também seu irmão. Mas antes que ele pudesse processar essa afirmação, um estrondo estremeceu o ambiente. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados invadiu a sala, criando um caos instantâneo. "Para baixo, agora!" alguém gritou. Alexandre sentiu seu corpo colar ao chão, o coração martelando em seu peito. Miguel estava ao seu lado, com os olhos arregalados, lutando contra o pânico. "Pai, o que está acontecendo?" Miguel sussurrou, mas Alexandre não tinha resposta. Apenas pressentia que tudo estava prestes a desmoronar. E então, em meio ao barulho e à confusão, uma nova figura surgiu. Era um homem alto, com um semblante sério, que caminhava com autoridade. As pessoas ao seu redor recuaram. "Silêncio!" ele instou. E todos pararam. "Eu sou o Dr. Carvalho e vocês estão em grande perigo." Ele olhou diretamente para Alexandre. "A situação é mais grave do que pensam. Samuel não é só um projeto, ele é um ativo valioso. E agora, por culpa de alguém, o experimento foi comprometido." "Comprometido? Como assim?" Alexandre gritou, o desespero crescendo. O médico levantou a mão, pedindo calma. Alguém dentro da nossa equipe cortou os fios de segurança. Eles sabem onde Samuel está. "Precisamos proteger a criança." O Dr. Carvalho respondeu, e enquanto falava, Alexandre notou uma expressão de medo cruzar o rosto de Sofia. "Você sabe quem fez isso, não é?" Ela disparou, o tom de sua voz misturando choque e desprezo. "Quem está tentando pegar Samuel?" Nesse instante, o homem pasmo, que acabara de entrar e que estava próximo ao Dr. Carvalho, sussurrou algo que não pôde ser ouvido. Mas logo depois, o olhar do Dr. Carvalho se endureceu. "Se a informação que você me deu estiver correta, precisamos agir já." E com isso, ele fez um sinal rapidamente para os agentes armados. "Pai, o que estão dizendo?" Miguel insistiu, agitando as mãos nervosamente. Mas a resposta que estava prestes a sair da boca de Alexandre nunca chegou. Então, tudo ficou em silêncio. Um estrondo ensurdecedor irrompeu de fora da sala, fazendo as paredes tremerem. Uma nuvem de fumaça começou a entrar, banhando a todos em um manto de trevas. Era confusão total. Alexandre tentava ver através da fumaça, mas tudo ficava nebuloso. Ele ouviu gritos e o som de correr apressado. Lutar ou fugir, a decisão foi repentina. Mas o instinto de proteção foi mais forte. "Rápido, Miguel! Precisamos sair!" Alexandre agarrou a mão do filho, puxando-o em direção à saída. Ele avistou Sofia, que estava perdida entre a fumaça. "Vem, vamos!" gritou, mas na confusão, um grito cortante ecoou. Era a mulher com a cicatriz. Ela estava sendo arrastada por 2 agentes, seu olhar fixo em Alexandre, enquanto ela gritava: "Você não entende! Não deixe que ele te leve!" Alexandre hesitou. O que ela queria dizer? No instante seguinte, outro estrondo reverberou na sala. A fumaça se dissipou e, de repente, os homens armados se viraram, apontando as armas na direção de um único ponto. E então ele a viu. Clara, sua irmã, com lágrimas nos olhos e o mesmo semblante que Alexandre lembrava da infância, estava parada bem no meio do fogo cruzado, como se tivesse saído de um pesadelo. O tempo parou. "Clara!" A palavra escapou de seus lábios como um sussurro em estado de choque. "Você precisa entender, Alexandre." A voz nela tremia, mas a determinação era clara. "Eu sei tudo. A verdade sobre nós, sobre a família." Uma explosão de perguntas invadiu a mente de Alexandre. O que Clara sabia? A revelação que sua irmã havia voltado mudaria tudo, mas ainda havia uma ameaça. Com um movimento calculado, os homens começaram a recuar enquanto Sofia gritou: "Cuidado, eles não podem saber disso." Mais segredos? Alexandre pensou, mas o desespero tomou de assalto quando percebeu que todos estavam agora em perigo. O olhar de Clara não deixava espaço para dúvidas. Ele olhou nos olhos do Dr. Carvalho, que estava agora apenas a alguns passos de distância. "Fale agora, o que está acontecendo? Que tipo de labirinto estamos presos?
Enquanto isso, o pânico se espalhou e a verdade parecia mais distante do que nunca. Uma teia complexa de mentiras começando a ser revelada, mas que ainda guardava segredos que Alexandre nunca poderia imaginar. E então, no meio da crise, um tiro ecoou pela sala e tudo ficou em silêncio. A única certeza que restava era que os laços familiares estavam prestes a ser testados de formas que ninguém poderia prever. E o que realmente aconteceria a seguir? A pergunta pairava insuportável enquanto o mundo desmoronava. O tiro ecoou pela sala e o mundo parecia parar. Alexandre sentiu o coração disparar, um frio percorrendo sua espinha. Tudo se desfez numa fração de segundo, em meio ao caos. Ele avistou Clara, seus olhos cheios de lágrimas, olhando diretamente para ele. Muito cuidado, Miguel gritou, puxando o pai. Mas Alexandre estava paralisado, preso à imagem de Clara, a irmã que perdera há tanto tempo. Essa presença, cercada por um manto de mistério, o deixou atordoado. Clara, é você? Alexandre, escute, estou aqui para te tirar daqui. Eles querem você. Ela interrompeu, uma expressão de desespero no rosto enquanto o barulho aumentava. Quem quer? Alexandre perguntou, sua voz tremendo. O que você sabe? O que é isso tudo? Ela havia se aproximado, mas a mulher com a cicatriz se interpunha entre eles, segurando um dispositivo que brilhava intensamente. Se não se afastarem, todos nós vamos morrer. Os olhos da mulher estavam fixos na tela, a expressão de quem tinha muito mais a dizer. A tensão na sala era insuportável. O Dr. Carvalho tentava dirigir a situação, mas o caos o anulava. Os homens armados estavam nervosos, apontando armas, e a fumaça ainda flutuava no ar. Todos, para baixo! O lugar não está seguro! Ele gritou, mas a realidade estava se desintegrando. E então, do nada, uma sequência de tiros disparou de fora da sala. Depois uma explosão que fez o chão tremer. Janelas se estouraram e um fragmento de vidro voou em sua direção. O impacto foi forte e Alexandre sentiu uma dor aguda no braço. Pai! Miguel berrou, enquanto o pânico tomava conta novamente. A fumaça tornou-se mais densa, dificultando a visão, e em meio ao tumulto, Alexandre viu Clara ser puxada para trás, uma sombra sinistra se aproximando. Clara! Ele gritou, estendendo a mão, mas os homens começaram a recuar, suas vozes levantando um alerta. Ela sabe demais. Levem-na embora. Um dos homens proferiu com uma frieza assustadora. E naquele instante, hoje se tornava um pesadelo. Alexandre se lembrou das histórias que ouviu quando criança, sobre um experimento secreto, envolvendo poderes, legados e pessoas que eram mais do que pareciam. O que você sabe, Clara? Ele gritou, seu coração batendo forte. Ela se virou, e em seu olhar havia uma mistura de medo e determinação. Eu sei sobre a verdade da sua família. Eu sei que somos parte de algo muito maior, algo que eles não devem saber. Nesse momento, a mulher com a cicatriz ativou o dispositivo, e em um brilho ofuscante, uma imagem se projetou na parede. Alexandre estremeceu. Era uma foto da família, mas não a família que conhecia. Eram rostos estranhos, mesclados com outros que ele conhecia muito bem. Sua mãe, Sofia e Clara. O que é isso? Um projeto, a mulher disse. A voz firme. Você e Clara foram criados para serem peças de um jogo. E a verdade por trás disso vai mudar tudo. Você pode ser a única esperança para Samuel. As palavras cortaram como uma faca. Alexandre sentiu que todo o seu ser estava desaguando em confusão. O que você quer dizer? O que você fez? Nós somos... Um novo som cortou a conversa. Uma equipe médica entrou correndo, cercando Samuel na maca. Para trás! Estamos levando a criança! Gritaram. Mas a sala estava repleta de pessoas, e as confusões aumentaram. E então, em um movimento brusco, Alexandre viu Miguel empurrar um dos médicos. Ele é meu irmão. A revelação caiu como um peso. Samuel é nosso irmão. Ele não é só seu filho. O silêncio tomou conta. Alexandre olhou para o filho, então para Clara. O que estava acontecendo? A verdade finalmente começava a emergir, mas com cada novo segredo, um novo horror se desenhava. E você também é parte disso, Clara. Miguel gritou, a intensidade em sua voz ecoando. Qual é a verdadeira origem dele? Quem somos nós? Antes que alguém respondesse, uma terceira explosão ecoou de fora, aumentando a intensidade do clima de pânico. Vidros estouraram, e no caos, no meio da fumaça, Alexandre percebeu que algo muito mais sombrio se desenrolava.
Uma sombra se aproximou e, com um sorriso maquiavélico, a mulher da cicatriz lançou suas últimas palavras. A verdade vai se revelar, e muitos não sobreviverão para contar a história. Com essa declaração, o chão sob os pés de Alexandre está prestes a desmoronar de vez. E a única certeza é que a verdade, coberta de segredos, dor e reviravoltas, estava prestes a pegar todos de surpresa. A fumaça se dissipou lentamente, revelando o caos que reinava na sala. Alexandre sentiu o coração disparar, sua mente em desordem. Ele olhava para Clara, sem saber se acreditava no que estava ouvindo. A irmã que ele pensava estar perdida estava ali, diante dele, em meio a uma tempestade de adrenalina e incerteza. Clara, você é real? A voz dele estava baixa, a emoção quase o sufocando. Eu sou real, Alexandre. Mas agora não é hora. Precisamos sair, todos nós. Dele era determinado, mas havia medo. Alexandre sabia que o tempo estava se esgotando. Miguel puxou o pai, e os agentes estavam cercando Samuel, que ainda estava inconsciente. A mulher da cicatriz, vigiando tudo com um sorriso macabro, esperava seu momento. Vocês não têm ideia do que estão prestes a perder. Ela sussurrou, e o desespero tomou conta. Eu não deixarei você tocar nele. Alexandre gritou, a raiva pulsando em suas veias. Ele sentiu um nó na garganta. A angústia por Samuel quase insuportável. Então, um novo estalo ecoou. Outro tiro. Não, ele se lançou para a frente, mas foi bloqueado por um agente que o segurou forte. Deixe-me passar, seu idiota! Alexandre se debatendo, mas sabia que não podia se perder nesse momento. As vozes e gritos preenchiam o ar pesado. E cada segundo parecia uma eternidade. Pai, olha! Miguel chamou, apontando. Clara estava correndo em direção à saída, em meio à confusão. A porta estava aberta, mas os homens armados estavam mais determinados do que nunca. Vamos! A certeza na voz do filho fez Alexandre seguir o impulso. A adrenalina de um instinto primitivo tomou conta. Eles correram juntos, desvio após desvio, enquanto gritos e ordenações ecoavam atrás deles. Alexandre segurava a mão de Miguel, Clara à frente. E o fundo de sua mente, ele sentia a necessidade de descobrir toda a verdade. Na saída, eles foram surpreendidos. Um grupo de homens armados aguardava, prontos para interceptar. A tensão estava no ar, mas Clara não hesitou. Pela esquerda, gritou, levando-os a um corredor que não tinham notado antes. A saída estava próxima, mas o perigo. Oh, Pavel! Rápido! Alexandre urgente, cada passo mais rápido que o anterior. Estava sentindo que a vida de Samuel estava em suas mãos. A imagem do filho, fragilizado na maca, não saía da sua cabeça. Finalmente, eles chegaram a uma saída lateral. O ar fresco e a luz do dia pareceram um alívio naquele caos enlouquecedor. Mas não havia tempo para celebrar. Precisamos nos separar, Clara disse, ofegante. Eu sei um caminho que pode nos levar a um lugar seguro, mas precisamos agir rápido. Eles virão atrás de nós. O que você sabe, Clara? Miguel perguntou, frustrado. Sabemos informações que eles não podem descobrir. Você não está apenas fugindo. Estamos lutando por algo muito maior. A intensidade no olhar dela era inegável. Alexandre hesitou. O que mais ele não sabia? O que mais? Clara sabia? Mas não havia escolha. Está bem. Vamos juntos. Samuel vem primeiro. Eles se separaram, cada grupo indo para um lado, e o coração de Alexandre pesava ao saber que, mesmo em fuga, a resposta ainda estava nas sombras. Eles correram, mas uma voz cortou o ar. Parados! Corpos se movendo, Alexandre e Miguel olharam para trás. O que vamos fazer? Miguel perguntou. A tremedeira na voz dele fazia o pai sentir um aperto no peito. Confiaram no outro, Alexandre gritou, enquanto se virava para enfrentar o grupo cercador. Mas antes que eles conseguissem fazer qualquer coisa, um fluxo de homens uniformizados apareceu do outro lado. Os primeiros eram perigosos, mas os segundos eram proteção. Estamos aqui para ajudá-los. Um dos novos agentes gritou. E no mesmo instante, as armas foram baixadas. Alexandre não podia acreditar. Uma nova esperança iluminou aquele dia escuro. Eles tinham aliados? O caos que há pouco os cercou, aos poucos se transformava em um terreno de possibilidades. Vocês estão seguros? Um dos agentes falou, alçando-se em direção a eles. Samuel! Alexandre gritou. Precisamos dele! Mas enquanto se aproximavam, o peso da verdade paralisou os pensamentos de todos. A vida deles nunca mais seguia a mesma. Clara, Miguel, todos juntos, mas com muitos mistérios pela frente. Agora, Paris estava diante deles. As ruas fervilhavam com novas aventuras, e a missão estava apenas começando. O que mais o futuro guardava? Alexandre tomou a mão de Miguel, e enquanto ambos trocavam um olhar, seu coração disparou.
Era um passo em direção à verdade, e com isso, um ciclo se fechou. Mas à medida que novos desafios surgiam, uma nova história começava. Agora, a única pergunta que restava era: a verdade deles seria capaz de superar as sombras do passado? E agora, antes de saltar nessa nova jornada, eu preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é parte dessa comunidade. Quero também que você inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não deixe de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Você precisa se inscrever agora, pois este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer parte dessa jornada.